Pode falar. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, sejam todos bem-vindos. Infelizmente, não vamos ter a transmissão ao vivo pelo YouTube, por um problema técnico que ocorreu, mas que vai ser solucionado para o nosso próximo encontro, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Glória Chan. Eu sou formada em comunicação visual, artes, pedagogia e algumas especializações aí nas terapias integrativas, né? Sendo uma delas a arte-terapia. E eu conheci o museu em 2002, num fim de semana que eu passei no Rio e prolonguei para durante a semana e conheci o museu. Em 2003, a convite da Gladys e da equipe do museu, eu comecei como colaboradora a desenvolver um projeto na oficina de modelagem. E depois disso foram surgindo paralelamente muitos outros projetos que eu participei. O centenário da Nise, muitas exposições nacionais e internacionais, a organização de catálogos, o livro do Lula Mello, participei do projeto da organização do arquivo pessoal da doutora Nise como coordenadora, até chegar num momento em 2010 que eu fui contratada efetivamente para fazer parte da equipe de terapeutas, e onde estou até hoje. A nossa equipe é multidisciplinar, ela é composta pela psiquiatra Luiz de França, psicólogo Eduardo Pamplona, a comunicóloga Márcia Proença e vários colaboradores, que muitas vezes chegaram como estagiários de suas formações e depois passaram a pesquisadores e continuam com a gente como colaborador. E também no setor de museologia, nós temos na nossa equipe a museóloga Priscila Moretti desde 2011, né, cuidando dos acervos históricos e contemporâneos. E eu gostaria de dizer que é uma grande honra para mim apresentar essas feras que vão falar para a gente hoje, tá? A quem eu agradeço muito, muitíssimo, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 18 anos sobre a Nise e sobre o que é o Museu de Imagem do Inconsciente, né? Então, graças ao empenho desse trio, a seus esforços, a sua dedicação, a paixão e o respeito pelo trabalho da doutora Nise, que o museu continua vivo, graças a eles e a todas as pessoas que vieram preenchendo as equipes, né, ao longo desses anos. Continua vivo, sim, tanto na parte clínica, mantendo e aplicando a metodologia da Nise e se reinventando nos desafios que vão surgindo, também no setor da museologia e no setor de estudos e pesquisa, né? E hoje, então, a gente vai seguir o seguinte roteiro. Isso se a gente não tiver problemas tecnológicos, tá bom? Mas, a princípio, a nossa viagem de hoje vai ser por esse caminho. Primeiro, uma exposição virtual de obras inéditas do Carlos Perthuis. Depois, teremos Luiz Carlos Mello, que chegou no museu na década de 70, foi colaborador da Nise por 26 anos e é o diretor do Museu de Imagens do Inconsciente, autor do livro Nise da Silveira, Caminhos de uma Psiquiatra Rebelde. Tá? Ele vai apresentar um pouco da história da criação da STOR, que é o setor de terapia ocupacional e reabilitação. Tá? Ele vai começar por essa história. Depois teremos o Eurípides Júnior, é músico, museólogo, e começou a trabalhar no Museu de Imagem Inconsciente na década de 70 também, sob a supervisão da doutora Nise. Ele participou com a equipe do museu na realização de exposições nacionais e internacionais, de documentários e publicações, projetos diversos. Atualmente, ele é o curador no Museu Nacional de Belas Artes e vice-presidente da Sociedade de Amigos
do Museu de Imagens do Inconsciente. Ele trará para reflexão o museu enquanto espaço de convívio, desde a época de doutora Anise até os dias de hoje e o futuro que nos aguarda. E, por último, a gente vai fechar com uma chave de ouro com Gladys Quincariol, a nossa coordenadora do grupo de estudos, uma paulista que nasceu em Boituva em 1949, formou-se em psicologia em 1973 na PUC de Campinas. Em 74, ela veio para o Rio de Janeiro estudar em Jung, com a doutora Nise da Silveira, e tentar aprender e praticar o seu método terapêutico através das atividades criativas, expressivas, livres, aqui no Museu de Imagens do Inconsciente, no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, onde ela permanece até os dias atuais. Nos primeiros anos de trabalho, dedicou-se ao estudo e organização de séries de imagens na Casa das Palmeiras e no museu, com bolsa de aperfeiçoamento do CNPq, sob a supervisão da doutora Nise. E desde 1979, ela é coordenadora de projetos de pesquisa do museu, atuando no atendimento e supervisão clínica nos ateliês terapêuticos, na organização de grupos de estudos, montagem de exposições internas e externas, atendimento aos visitantes, cursos e palestras sobre o tema. Ela participa do movimento da luta antimanicomial em defesa do princípio básico de nossa mestra. Ela fala como sua mestra, mas é nossa mestra. E o princípio seria: a liberdade e a criatividade curam. A Gladys falará um pouco sobre o grupo de estudos e, se der tempo, um pouquinho sobre os ateliês terapêuticos do museu. Aproveitem esse encontro. Pronto. Vamos à exposição das imagens do Carlos Perthuis.
nós estamos com problemas para ouvir o Luiz Melo, o Lula, como, né, conhecemos na intimidade. Ele não está, ele está num lugar de difícil realmente acesso. O Lula está em isolamento social por causa de estar no grupo de risco. Então, esse tipo de problema ocorre. Infelizmente, a gente teve aí fizemos um teste, tudo funcionou, mas agora parece que ele não está conseguindo conectar. Então, Glória, se você permite, eu acho que eu... Isso, eu faria essa sugestão de invertermos a ordem. Quem sabe, enquanto, durante sua fala, se o Lula consegue uma conexão melhor, né? Ok. Vamos passar a palavra para você, Eurípides. Vamos Bom, lá. eu vou, enquanto o Lula não está entrando, eu quero dar boa noite para todos, para todas, né? Pedir desculpa por esses contratempos tecnológicos, porque, na verdade, toda essa nova, nesse novo formato do grupo de estudos, né? Tudo muito novo. Nós fizemos a primeira reunião, tudo funcionou a contento. Na segunda, nós tentamos agora transmitir ao vivo pelo YouTube, mas tivemos um problema com as imagens que não seguiram, enfim. Então, a gente vai aprendendo também um pouco e contando, né, com a compreensão de vocês. Na verdade, né, o programa do grupo previa que essa aula já seria a entrada no tema específico do grupo, que é as forças autocurativas da psique, o estudo do capítulo 1 do livro Imagens do Inconsciente, da doutora Anísia da Silveira, mas a equipe achou por bem fazer um primeiro panorama geral, porque muitas pessoas que acorreram a esse chamado do grupo de estudos nunca tiveram um contato mais próximo com a doutora Nise, o trabalho da doutora Nise do Museu de Imagens do Inconsciente, né? São pessoas que ouviram falar, se interessaram e tudo. Então, para essas pessoas, né, nós resolvemos, então, fazer um condensado hoje, né, desses principais princípios e conceitos que norteiam o trabalho da Nise e por decorrente, o nosso também. Dizer para vocês que e tá para as pessoas que já conhecem também, né, para reforçar e relembrar, né, algumas coisas. Então, o Lula ele tinha pedido para fazer uma... Desculpa, que agora que saiu tudo de novo da minha tela. Pronto, voltou. Então, o Lula tinha pedido para fazer uma pequena apresentação de imagens, e enquanto ele falava da doutora Anísia da Silveira, eu vou fazer, evidentemente, aqui um improviso em cima da fala dele, né? Aqui nós temos 3 momentos, 3 fotos que condensam um pouco essa trajetória da doutora Anísia, né? As grandes paixões da doutora Anísia estão reunidas nessas fotos, que são as imagens, que são as pessoas que produziram essas imagens e os animais, né? Está ali segurando um gatinho nessa foto da direita. Os animais, não especificamente como um amor aos animais, que a Nise sempre teve muito grande, mas como uma expressão do afeto, que é uma das principais características, né, de todo esse trabalho. Né? Todo o trabalho da doutora Nise gravita em torno do afeto. Né? O afeto é o grande catalisador de todos os acontecimentos que vão se dar no ateliê de pintura e na sessão de terapêutica ocupacional. Eu recomendaria para vocês que ainda não têm um contato ainda muito próximo com a doutora Nise, que assistam ao filme Imagens do Inconsciente, a trilogia do Leon Risman. Você pode ver no YouTube, 3 filmes de 1 hora de duração cada um, e isso vai ensinar muito do que foi a trajetória da doutora Nise e do seu trabalho. E também um filme maravilhoso do Roberto Berliner, que é Ninho no Coração da Loucura, que está disponível no Netflix, eu acho que em outras plataformas também. É um filme muito bacana que conta um pouco dessa história, dessa saga, da trajetória dessa mulher fantástica, uma das maiores cientistas. Filho, senta direitinho, ó, o copo está quase caindo, ó. A mãe já te explicou.
Então, a doutora Nise, quando ela foi trabalhar no hospital psiquiátrico, né? Ela fez concurso, passou, depois ela foi presa durante a ditadura Vargas e ficou 1 ano e meio presa, depois disso ficou alguns anos afastada, e quando ela volta, então ela encontra a psiquiatria utilizando métodos que ela considerava inumanos, desumanos e muito agressivos, como o eletrochoque, por exemplo, ou como a lobotomia, né, que consiste na retirada de uma parte do cérebro do indivíduo para poder obter resultados de arrefecimento das emoções. O eletrochoque, né, vem sendo combatido durante todos esses anos, mas sempre tem um grande... sempre tem pessoas defendendo a sua utilização, e atualmente no Brasil nós temos uma coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde que defende o uso do eletrochoque. Então, a Nise, ela se revoltou contra essas técnicas, né, e ela vai, então, abrir dentro do Hospital Psiquiátrico aqui no Engenho de Dentro do Rio de Janeiro as oficinas de atividade, utilizar a terapêutica ocupacional, utilizar as atividades como forma de tratamento, né, em oposição àqueles tratamentos agressivos que ela não aceitava. Assim, ela abriu dezenas de oficinas, tinha jardinaria, carpintaria, cestaria, bordados, mas dentre essas oficinas, a pintura e a modelagem se destacaram, primeiro, pelos grandes efeitos benéficos, terapêuticos que os seus frequentadores apresentavam imediatamente, né? Logo, era uma melhora clínica muito grande, logo no início dessas atividades, e segundo, porque essa produção se revelou muito rica e de uma qualidade muito grande. A Nise começou a colecionar essas obras, a juntar essas obras e procurou estudá-las, né, sobre vários aspectos e da história da arte, tudo, mas foi na psicologia junguiana que a doutora encontrou um embasamento teórico que ajudou a entender grande parte dessas imagens que eram produzidas no ateliê de pintura e na modelagem. Essas imagens, né, que ela utilizava como forma de acesso ao mundo interno, né, dessas pessoas, geralmente pessoas muito herméticas, pessoas que estavam trancafiadas nos hospitais psiquiátricos há 20, 30, 40 anos, né, e que, através da expressão plástica, revelavam dramas internos do inconsciente que ela queria apreender. E a partir, então, do seu contato com o Jung, com a psicologia junguiana, a Nise forma, então, uma base teórica para a compreensão do estudo dessas imagens, né? Foi o aparecimento de imagens circulares que levou a entrar em contato com o Jung, né? E o Jung disse para ela que essas imagens representavam, era a representação de forças da psique, forças autocurativas, ou seja, movimentos naturais dentro da própria psique humana que se opunham aos estados de caos e de desagregação tão comuns durante os transtornos mentais, né, ligados ao que nós chamamos de loucura ou esquizofrenia, e que a Nise sabiamente acabou por nominar como inumeráveis estados do ser. Então, a partir desse contato com Jung, a Nise vai desenvolver toda uma leitura interdisciplinar dessas imagens que vai formar o seu trabalho científico, né? Então, nós temos aqui dois pilares principais do trabalho da doutora Nise, que são são as forças autocurativas da psique, ou seja, a noção de que existe uma força própria da psique que se opõe. Então, essa descoberta, né, da Nise, esse encontro com Jung, né, reforçou, né, aquilo que a Nise já havia percebido, que um ambiente, né, um espaço propício era muito terapêutico e muito benéfico. Então, o espaço sempre, desde o início, ganhou uma importância muito grande no estudo, no trabalho e na pesquisa da doutora Nise, né? Ela dizia assim, que cárcere e hospital psiquiátrico se confundem. Então, a arquitetura hospitalar era muito parecida com a arquitetura, né, dos cárceres, dos presídios, né? Eram prisões, eram grades, eram portões, né? Nós não alcançamos isso ainda
né, na década de 70 ainda, no final, né, no início dessa luta antimanicomial, esses espaços. E a abertura da sessão terapêutica ocupacional, ela vem quebrar essa lógica do aprisionamento, essa lógica da exclusão, né, a partir de um núcleo muito pequeno, uma pequena sala. A Nise ela não tinha recursos, né? Nós temos muitas pinturas hoje no acervo do museu que são feitas em diário oficial, em formulários que a Nise pegava lá na administração. Ela conta que estava no pátio e ninguém estava fazendo nada, e ela falava para o monitor: escuta, por que estão todo mundo parado? Porque não tem nada com que a gente fazer. Então ela tirava uma meia, enchia com uma bola de papel e falava: bom, então está aqui, vamos jogar bola. Era uma pessoa de ação, né, prática, no sentido de acreditar no valor terapêutico da atividade. Então, a abertura desse espaço, né, favorecendo esse espaço de liberdade, esse espaço de criatividade, a Nise começou a reunir toda uma gama de pessoas em volta dela, como Almir Mavinier, né, que ajudou a abrir o ateliê de pintura, e tantas pessoas destacadas, né, do cenário cultural brasileiro que estiveram trabalhando com a Nise lá: Maria Clara Machado, Edino Krieger, Cecília Conde, Cecília Meirelles, enfim, muitas pessoas, muitos artistas visitavam o coisa. O Mário Pedrosa, né, que teve uma participação incrível, né, dentro desse trabalho. Foi assim uma revolução em poucos meses que a Nise criou a partir de uma modificação desse espaço hospitalar. E esse trabalho ele é todo permeado por essa ideia de afeto, que é dentro da relação, que é no contato afetivo, né? Aí o afeto aí sendo compreendido num lato senso, assim, num amplo espectro, né? O afeto é que faz com que essas forças realmente venham a serem cada vez mais efetivas e acontecerem cada vez mais. Eu vou mostrar mais algumas imagens aqui que eu trouxe para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aí é da Bienal de Berlim, que foi agora o ano passado, uma exposição que teve agora o ano passado. E a Bienal de Berlim ela aconteceu num momento assim, onde a pandemia melhorou um pouco, eles abriram os museus, fizeram a exposição, logo depois piorou, fechou tudo de novo. E essa Bienal ela estava baseada numa frase que eu acho que tem muito a ver com o trabalho da Nise. A frase em inglês diz: "The cracks begins within". É uma frase de um artista contemporâneo que eu já esqueci o nome dele. Mas assim, mais ou menos a tradução seria: a rachadura começa por dentro, né? A partir de dentro. E o trabalho da Nise foi isso, né? Foi uma fresta, uma rachadura que ela abriu dentro da psiquia tradicional, e essa rachadura se transformou hoje, né, nesse grande universo que é o Museu de Imagens do Inconsciente, seus frequentadores, e tudo que esse trabalho tem contribuído, não só na área da ciência, mas na área das humanidades, né, como um todo. Então, esse espaço que a Nise abriu lá, modestamente, em 1946, 6 anos depois, ela já teve a ideia de abrir um museu. Essa foto que vocês estão vendo aí é da sede do museu dos anos 60. Já no final dos anos 50, o museu mudou para esse espaço, e nos anos 60 a Nise começa a ter uma consultoria museológica, né, do ICON, que já ajuda a fazer, vocês veem aí uma expografia já com as esculturas, os quadros, uma distribuição. Esse é o museu que nós conhecemos quando nós chegamos em meados da década de 70, eu, Luiz Melo, a Gladys, e uma grande equipe de muitas pessoas que já passaram por lá durante esse período, né? Esse espaço que vocês estão vendo agora é a sede atual do museu, né, que fica aqui no bairro do Engenho de Dentro, onde hoje é o Instituto Municipal Nise da Silveira, que sucedeu o antigo hospício, o Centro Psiquiátrico Pedro II, né, que, por força da reforma psiquiátrica, ele acabou, né, o antigo hospício, e passou a se chamar Instituto Municipal Nise da Silveira. O museu hoje ele tem cerca de 400 mil obras, né, das quais 128 mil são tombadas pelo IPHAN, e que estão sendo catalogadas, levantadas, essas obras que vocês viram no início,
São obras que praticamente todas elas nunca foram exibidas em exposição, são obras de arquivo que estão sendo agora recuperadas, né, tornadas públicas através da fotografia maravilhosa do nosso colaborador Mauro Domingues, com a sua equipe, a Kátia Valente e o José Mauro Filho, trabalhando aí no registro fotográfico dessas imagens. O museu tinha uma média de 10 mil visitantes ano, antes da pandemia, né? Atualmente está fechado, e então promove essas exposições, o grupo de estudos, os seus ateliês terapêuticos, atividades. Bom, então o museu é esse espaço, né, que eu falei, esse espaço esse espaço que gera saúde, né, através desses princípios da liberdade, da criatividade, do afeto, né, do relacionamento, do respeito e, acima de tudo, pela valorização do mundo interno, né? Ou seja, as vivências internas, vivências interiores são o ponto central do trabalho da doutora Anísia da Silveira, né? Diferente de outras abordagens, né, que são feitas geralmente de fora para dentro, né, a Anísia não, ela parte do material produzido espontaneamente pelos frequentadores dos ateliês para poder desenvolver o seu estudo. Então, alguns princípios básicos desse convívio, vamos dizer assim, o que resume, né, esse trabalho do museu, esse trabalho dos ateliês, a expressão plástica como atividade terapêutica, e aí eu diria que não só a expressão plástica, mas a atividade é terapêutica, né? Porque várias atividades que não são a expressão plástica, eu me lembro que, por exemplo, tínhamos o ateliê de encadernação. O ateliê de encadernação era uma atividade que não é propriamente uma atividade de expressão, né, criativa, mas as pessoas tinham grande prazer em frequentar esse ateliê, e eu me lembro que o ambiente era um ambiente de silêncio, de concentração, né, e a produção ali das encadernações dos livros se dava dentro de uma forma muito especial, né, e a Anísia valorizava muito essa atividade, que era uma atividade que tinha várias etapas para serem cumpridas. A segunda coisa é essa noção realmente da existência das forças autocurativas da psique, ou seja, assim como nosso corpo tem a defesa, né, quando o seu equilíbrio é alterado, então a psique também teria esse mesmo procedimento. O afeto como catalisador, ou seja, como acelerador, né, desses processos de autocura. O animal como coterapeuta, que é um outro pioneirismo da doutora Anísia, né? Uma coisa que ela introduziu aqui, foi muito perseguida por causa disso, e até hoje nós temos muita dificuldade em continuar esse trabalho com os animais, devido a várias coisas, incompreensão e as dificuldades mesmo de conseguir introduzir e manter esse trabalho. Uma coisa muito importante também que desse convívio é a musealização imediata, ou seja, todas as obras produzidas no museu, elas passam a integrar o acervo do museu. Isso traz para esses indivíduos que frequentam os ateliês, né, esses artistas, essas pessoas que são nossos amigos, nossos né, companheiros de vida de tantos anos, uma valorização, né, do trabalho deles. Quer dizer, você tem um trabalho seu já dentro de um museu, onde ele vai ser guardado, acondicionado, cuidado como uma obra de arte, preservado, e vai ser exibido dentro da maior dignidade, da maior elegância. Então, tudo isso traz uma valorização que não passa pela valorização capitalista de um mercado de arte, uma valorização financeira, de dinheiro, de valor de mercado, mas vai muito, muito além disso, porque é um valor simbólico que não pode ser adquirido de outra maneira, né? Você não pode comprar esse valor. Então, é uma coisa muito importante que faz parte desse ambiente, né, do museu, onde há a produção dessas imagens e a guarda dele. E também a leitura transdisciplinar, essa multidimensionalidade que a leitura da Anísia traz, e é por isso que ela atrai tantos personagens de tantas áreas do conhecimento diferentes, né? O método de estudo no museu é o estudo de séries de imagens, né? Assim como sonhos, a Anísia diz que as séries de imagens
vão permitir que a gente possa vislumbrar processos que se desenvolvem ao longo do tempo no inconsciente, né? São processos que não acontecem de forma linear e que precisam ser observados de um ponto de vista macro, né? Para se perceber as tendências, as recorrências. E então o estudo de séries de imagens é fundamental, assim como o estudo de paralelos das imagens. Essas imagens serão estudadas, então, entre vários outros campos do conhecimento humano, da história das religiões, da história da arte, da arqueologia, da antropologia cultural. E esse estudo de séries de imagem, a Nise, então, ela vai condensar as suas pesquisas ao longo da sua vida nos seus dois livros principais, que é o Imagens do Inconsciente, que vocês estão vendo aí a primeira edição desse livro. Vai sair agora uma edição nova, muito bem cuidada, com ótimas reproduções, talvez a mais bonita de todas as edições, estará em breve aí nas livrarias. E o livro Mundo das Imagens, que é uma continuação do Imagens do Inconsciente. Esses dois livros são leitura fundamental para você que quer acompanhar o grupo de estudos. Isso acho que a Gladys vai falar depois. Aí temos aqui alguns aspectos do museu. Aqui do lado direito vocês podem ver a reserva técnica do museu, né? E agora nós estamos falando de espaço, né? De como o espaço é importante para essa coisa terapêutica. Eu vou concluir a minha fala falando do nosso projeto atual e futuro, né? Que é realmente a ampliação, a expansão do Museu de Imagens do Inconsciente. Nós estamos vendo aí uma vista aérea da quadra onde fica localizado o antigo hospital, o atual instituto, né? E aqui nessa parte inferior nós temos a localização do Museu de Imagens do Inconsciente, que eu aproximei aqui. Então, dentro desse círculo vermelho, vocês estão vendo aqui as edificações que fazem parte do museu hoje. A nossa ideia é que essa quadra ela seja transformada num parque, né? No Parque Nise da Silveira. É um projeto que já existe desde 2014, já existe, criado por decreto, e nós temos trabalhado muito nesse sentido, que é a ampliação dessa sede. O museu recebeu esse segundo edifício aqui atrás, que está sendo recuperado através de vários projetos da Sociedade de Amigos, e sua equipe tem trabalhado incansavelmente na captação de recursos e para fazer esse projeto do museu, que será o novo museu. Esse é o Museu do Futuro. Vocês têm aí uma arte criada pelo Escritório de Arquitetura Oco, que idealizou esse projeto muito bonito, que integra todos esses prédios e cria uma nova realidade urbana dentro desse lado da Zona Norte do Rio de Janeiro, tão desprezado e tão carente de equipamentos culturais. O museu ele terá uma sede moderna, uma sede dentro da sua simplicidade, mas com todo o conforto e oferecimento de várias atividades, ampliação dos seus ateliês e, acima de tudo, o oferecimento de uma área verde enorme que não temos jamais aqui na Zona Norte. Vocês podem ver que em volta é todo edifício, aqui tem muitas árvores, tem bosque, aqui tem espaço para se fazer uma praça pública. Então, o museu e a sociedade têm se empenhado, sabendo que essa relação entre o mundo interno e o espaço externo, o meio ambiente, esse equilíbrio, né, entre a ecologia, o nosso planeta, o exercício da cidadania, o respeito, os direitos humanos, tudo isso é um grande pacote que promove realmente aquilo que a gente entende como saúde mental, né? E a gente diria, não só saúde mental, mas saúde como um todo. Então, muito obrigado a vocês por me ouvirem e agora eu vou passar a palavra para a Gladys Skincariol. Posso começar? Então, boa noite a todos. Uma pena que a gente não pôde ouvir o Luiz Carlos falando, né? Eu insisti muito que a gente iniciasse essa nossa reunião com a fala dele, porque acho que, do ponto de vista histórico, é bastante importante, né?
todo o papel dele, mas obrigada aí, Eurípides, por tentar substituir a fala do Luiz Carlos. Então, na realidade, eu quero começar essa fala minha falando dessa nossa experiência, dessa nova experiência nossa do grupo de estudos, né? Essa organização desse novo modelo, desse novo formato do grupo de estudos, que sempre aconteceu lá no museu, nas terças-feiras, 11h30 da manhã, desde os anos 60, quando a doutora Nise fundou o grupo, né, com a finalidade de reunir pessoas para discutir os temas, né, que desafiavam o trabalho dela. Eu queria, em primeiro lugar, eu queria dizer que a importância, né, o Eurípides me coloca aí como coordenadora do grupo, mas, na realidade, é uma soma, né? O Lula, o Eurípides e a Glória foram importantíssimos para a gente trazer esse grupo nesse formato. Queria lembrar também, com muita saudade, né, do nosso grupo lá, do nosso cafezinho das 11h30, e dizer da importância da saudade e de dois grandes mestres que me ajudaram muito nesses últimos anos, que colaboraram intensamente comigo no debate, na construção do grupo de estudos, e que, infelizmente, esse ano, por causa desses atravessamentos, não estiveram com a gente nessa organização, que são os nossos dois grandes mestres, Madi Damian e Elizabeth Mello. Quero mandar um grande abraço para eles e contando que, pelo menos, eles venham falar com a gente e trazer esse conhecimento, a grande sabedoria deles ao longo dos nossos encontros. Quero também fazer uma homenagem aqui, muito singela, dois grandes e queridos amigos, presença constante no nosso grupo de estudos, e generosamente trazendo sempre suas experiências, trocando com a gente, que é o nosso querido Milton Freire e o Gilson Saldanha, que já não estão mais entre nós, né? Também um grande abraço, toda a nossa solidariedade às famílias e nosso carinho a todos aqueles nossos colegas que se foram aí vítimas desse Covid, dessa doença aí, né, fatal. Enfim, é um grupo que começa, né, estamos iniciando aí uma nova modalidade de trabalho. Desculpem as nossas falhas aqui, né? Não posso esquecer também da minha querida Marise Barreira, que me ajudou muito, uma grande funcionária pública que se aposentou, mas que ao longo de muitos anos foi muito importante para mim na construção e na organização do grupo de estudos. E, enfim, esse ano a gente fez uma proposta para estudar um tema, as forças autocurativas da psique, porque a nossa proposta é o quê? Revisitar, né, as ideias da Nise dentro da evolução, vamos dizer, de todo o processo da psiquiatria, de todo o processo que a saúde mental passou ao longo desses 70 anos da existência do museu. Na realidade, a gente vai começar a trabalhar um tema que é muito importante nesse momento, que tem nos desafiado muito, que é a Em Busca do Espaço Cotidiano, né? Porque hoje o nosso cliente, que sempre frequentou o museu e passou por uma série de processos, né, ao longo das suas histórias, estão novamente dentro de suas casas, de uma certa maneira, novamente presos, né, pelas circunstâncias da vida. Então, a nossa proposta é que a gente traga uma discussão sobre
essa evolução, desde os tempos que Nise iniciou o trabalho dela naquele grande hospital psiquiátrico, que foi o Centro Psiquiátrico Pedro II, né, até os dias de hoje, quando estamos trabalhando com essa forma online de atendimento. É um desafio, são esses atravessamentos da história, né, que estão trazendo assim grandes discussões, né? Se a base do trabalho da Nise era o convívio, hoje a gente não pode mais ter, não está podendo ter esse convívio, né? Então, como vamos fazer? Como estamos fazendo para trabalhar com essas questões? Lembrando, né, o Eurípides mostrou uma imagem do corredor daquele museu de quando a gente chegou. Quando a gente chegou lá em 1974, aquele museu pequenininho, mas uma coisa que muito chamava atenção era exatamente o ateliê de pintura que ficava no fundo daquele corredor, no fim daquele corredor, e era muito, muito interessante da gente observar, nós como jovens estudantes, né, a gente observar o ambiente que existia ali, como era aquele ateliê, a calma, a paz que existia ali naquele ateliê, muito diferente daquilo que a gente via nas alamedas do hospital. Então, aquilo já nos chamou a atenção logo do início. E quando nós chegamos lá no Engenho de Dentro, em 74, eram 1.500 internos. E a nossa missão como estagiários era o quê? Era ir buscar os doentes nas enfermarias, tirar eles das enfermarias com crachá, com autorizações e levar para as atividades terapêuticas, para os ateliês. Já tinha havido uma desconstrução muito grande de todo o trabalho que Nise tinha construído, da STOR, várias atividades já tinham sido desmontadas, vamos dizer assim, com o advento das medicações e da ditadura militar, né? O trabalho de Nise foi muito desconstruído, foi muito... os ateliês existiam dentro das enfermarias, e aos poucos aquilo foi vamos dizer, se acabando por falta de estímulo, por falta de apoio, e acabaram ficando poucas atividades só sendo realizadas no âmbito do próprio museu. Bom, a gente se indignava o tempo todo, a gente sempre falou isso, né, da indignação que era de buscar aqueles doentes nas enfermarias, atravessar não sei quantos portões, quantas grades, quantas correntes, para que essa pessoa pudesse sair. Era muito emocionante também ver como eles ficavam na porta da enfermaria, cada um com o seu saco, contendo todos os seus pertences, esperando a gente para ir para o ateliê. Então, nós levávamos os clientes para o ateliê e tínhamos que devolver para as enfermarias, para as internações. Era um hospital de crônicos, a maioria dos nossos frequentadores eram do hospital de crônicos, eram mais de 800 internos nesse hospital de crônicos, que chamavam de Longalote. Bom, claro que isso foi, aos poucos, foi se juntando a revolta, né? Todo o movimento contra as internações, e houve um movimento muito grande da luta dos trabalhadores de saúde mental pela reforma psiquiátrica, né? Pela uma luta antimanicomial de um grupo enorme. O próprio hospital lá do Engenho de Dentro foi sofrendo transformações, vieram grupos de jovens que começaram a construir um novo modelo de assistência e derrubando os muros, enfim, é todo um processo histórico muito grande.
o nosso movimento no museu era buscar, continuavam os doentes das internações, a gente levava, buscava o paciente, o cliente, para fazer suas atividades no museu, mas com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Acabou aqueles internos que foram se recuperando, foram saindo, e foi todo um grande movimento, que não cabe aqui me alongar. Tem teses e teses sobre esse trabalho. A nossa querida Gina Ferreira acabou de defender a tese dela, né, sobre todo o movimento da reforma psiquiátrica brasileira. E então o museu, que atendia os internos do hospital, começou a ficar cada vez mais aberto. Os nossos clientes começaram a sair das enfermarias, a ir para suas casas, com os CAPs, começou a se fazer as parcerias. Então, esse movimento de libertação, né, dos nossos internos foi uma coisa muito gratificante do ponto de vista de seguir o método NIS. A primeira, vamos dizer assim, a primeira regra do método da NIS, como o Eurípides falou, né, era um método de ação. Ela dizia: pintar é agir, né? E como ela sempre fez um questionamento muito grande do espaço, ela dizia: é preciso modificar o espaço, é preciso, o ambiente tem que ser mais agradável, o ambiente tem que ser mais interessante, mais livre, né? Então, tem aqui uma coisa que ela dizia, que é muito como tentativas de produzir mudanças no ambiente hospitalar, né? Era um método que deveria, como condição preliminar, desenvolver-se num ambiente cordial, centrado na personalidade de um monitor sensível, que funcionaria como uma espécie de catalisador. Nesse clima, sem qualquer coações, através de atividades diversas, verbais ou não verbais, os sintomas encontrariam oportunidade para se exprimirem livremente. O tumulto emocional toma forma, despotencializa-se. Como ela dizia, o maior interesse dela era o quê? Era ter acesso ao mundo interno desse doente. Por isso que os ateliês de pintura e de modelagem das atividades expressivas tiveram uma importância fundamental e tão rica dentro do trabalho da NIS, né? Porque era através das imagens que era possível ela saber o que estava se passando no mundo interno desse doente tão hermético, né? E tão difícil de compreender, de se compreender e de ser compreendido. O clima do ateliê deverá ser cordial, mas silencioso. Sempre que as condições permitirem, os frequentadores devem dispor de material próprio e nunca devem ser colocados demasiado próximos uns dos outros. Extremamente agrupados, será difícil que revelem suas secretas angústias, mesmo que inventem uma linguagem enigmática. Quer dizer, quando uma vez eu fui na casa dela, ela ficou muito brava comigo, porque ela falou: não vou mais lá no museu, isso já nos anos 90. Lá vocês colocaram uma mesa enorme lá no ateliê para os doentes pintarem, isso não é concebível. Não pode emergir, não emerge nada do inconsciente se as pessoas ficarem acotovelando-se umas nas outras, né? Então, era uma regra, era o quê? Era a pessoa ter, sem coação e total liberdade de expressão, né? Sem modelos. Nós não impomos modelos, nunca impusemos modelos, né? A atividade tem que ser livre, por isso que eu chamo atividade expressiva, criativa, livre, né? E a gente foi acompanhando, então, todo esse processo da reforma psiquiátrica, da saída, da conquista do território do nosso cliente, né? Da conquista das moradias, das suas residências.
Foi um processo muito longo. A gente vai convidar a nossa diretora, a doutora Érica, para vir falar sobre o processo de desinstitucionalização do Instituto, né, até chegarmos nesse momento atual, onde não temos mais nenhum interno no hospital. Ainda temos alguns moradores à espera de suas casas, de suas residências, mas hoje não temos mais nenhuma internação. O processo da reforma foi um processo muito lento e muito demorado, vamos dizer assim, mas finalmente a gente está vendo alguma luz no fim do túnel, né? No entanto, esse momento que a gente está atravessando, né, o momento da pandemia, veio, vamos dizer assim, revolucionar todo um trabalho que a gente vinha fazendo, assim, muito, muito rico, muito interessante, de parceria com os CAPs, cuidando. Eu costumo dizer que o CAPs cuida da parte, né, os Centros de Atenção Psicossocial cuidam da parte, vamos dizer, social, familiar, e o museu cuida do mundo interno, né? Essa parceria fundamental. Temos construído redes assim valiosíssimas para que a gente possa atender o cliente. Não é nem uma pessoa, nem duas que fazem esse trabalho de apoio e de terapêutico com o nosso cliente. Então, quando a gente propôs esse tema em busca do espaço cotidiano, foi justamente para refletirmos, né, fazer vamos dizer assim, uma reflexão, um elo entre o passado e o futuro, né? E refletirmos sobre a importância da casa, né, para qualquer um de nós na casa, como o abrigo. Glória, eu queria mostrar aquela imagem da nossa Renatinha, que foi tão emocionante, assim, quando a gente trabalhando esse tema, né, em busca do espaço cotidiano. E a Renata faz essa imagem e nos envia. A foto ela fez pelo telefone, quer dizer, é uma coisa surpreendente a gente trabalhar hoje, né, com o nosso cliente, né, online. Ela está isolada em casa, e ela traz essa imagem, trouxe essa imagem essa semana passada, que para mim foi assim especialíssima, né, na medida em que ela traduz toda uma ideia que a gente está tentando passar, né, dessa importância desse lugar, né, dessa casa, desse ninho. Só que, infelizmente, a gente não pôde ouvir, passar o áudio. Essas palavras que estão escritas aí, na realidade, ela falou, né, foi num áudio pelo celular, que ela enviou para a terapeuta. Mas ela diz, né, então, que ela fez um ninho, né? E essa questão do pássaro, né? O pássaro e o ninho, a árvore, o pássaro e o ninho, como ela diz, um regresso, esse aconchego, esse lar. Eu não estou conseguindo ver aqui, porque tem essas carinhas aqui, como ela diz, essa ave, né, tá simbolizando o ninho, a espiritualidade, o pássaro. Quer dizer, para mim, esse desenho teve um significado, uma simbologia assim, importantíssima nesse momento. Até como uma resposta, né, de uma certa sincronicidade, no momento que a gente está pensando tanto nessa situação da casa, né, da conquista da casa, em busca do espaço cotidiano, a importância que ter seu abrigo, ter seu lugar, e como estar vivendo esse momento de pandemia
sozinho em suas residências, né? A importância que a atividade expressiva, que os desenhos, nós temos cedido material para os nossos clientes pintarem, né? E desenharem em suas casas e poderem se comunicar com a gente através dessas ferramentas que é o celular. Então, o desafio nosso para esse semestre é justamente discutir essas questões. Vamos começar na semana que vem com o primeiro capítulo, como o Eurípides falou, do livro Imagens do Inconsciente da Nise, com o tema do espaço subvertido, né? E para isso a gente convidou a nossa equipe técnica para trazer as suas experiências, né? Vamos falar um pouquinho da experiência das pesquisas da Nise, da questão da casa, né? A busca da casa do Fernando Diniz, o trabalho dela, as pesquisas dela sobre a casa de Fernando Diniz, e depois nós vamos conversar com a equipe sobre as experiências que estão sendo realizadas no momento da pandemia com os nossos frequentadores, os nossos clientes em suas casas, produzindo seus trabalhos e se comunicando através dessas novas ferramentas, né, através do celular, às vezes com muitas dificuldades técnicas, como nós temos, mas eles estão enfrentando de uma forma extraordinária. E eu convidei, então, toda a equipe, nossa pequena equipe, para estar junto com a gente na semana que vem, trazendo um pouco dessa discussão sobre essas mudanças, né, desses processos terapêuticos que a pandemia nos impôs. E surpreendente, vamos dizer assim, resiliência dos nossos frequentadores, dos nossos clientes, né? Como eles estão sabiamente enfrentando todo esse grande problema que já é um ano né, que nos assola. Enfim, o Eurípides vê aí nossa hora. A gente... o Lula não conseguiu mesmo acessar, Eurípides, o Lula não falou, não consegue. Queria saber do Luiz Carlos, se ele não conseguiu mesmo. O Lula não conseguiu, infelizmente, né? Continua sem som. Agora, a gente está aqui no chat aberto para perguntas. Alguém quiser perguntar alguma coisa para a Gladys ou para mim, a gente está aqui aberto. Então, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta também. A gente ainda tem uns 10 minutos. Viu, Eurípides? Eu queria dizer também, né, que a gente quer discutir muito essa questão do espaço, em busca do espaço cotidiano nesse semestre, né? A gente... as nossas reuniões vão ocorrer a cada 15 dias, né? Não mais semanalmente como era antes. Teremos vários convidados para estarem participando com a gente aí desses momentos, né? Desse semestre, e a gente vai divulgando essas nossas reuniões, os temas das reuniões, ao longo do semestre a gente vai divulgar as reuniões, sem apresentar uma programação inteira, né? A gente vai divulgar aos poucos, né, Eurípides, conforme a gente vai organizando os nossos convidados. Está aberto aqui para perguntas, então. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Não, identifique-se, por favor, Bárbara. Meu nome é Bárbara Moreira. Eu descobri a linguagem do inconsciente tem 3 anos. Atuo hoje como facilitadora de pintura espontânea, que também é um trabalho que toca e a gente consegue essas imagens maravilhosas. E eu tenho uma curiosidade, na verdade, sobre o trabalho no ateliê,
com a doutora Nise, vocês que acompanharam por muito tempo, estiveram presentes, como que se desenvolve o trabalho quando vocês percebiam, se desenvolvia, né? Quando vocês percebiam, por exemplo, que um dos clientes estava fazendo ali uma pintura e começava a perder o controle, se existiam situações assim, né? Porque a gente sabe que com o desenvolvimento das pinturas, a pessoa ela vai encontrando também um centro, ela vai se acalmando, né? Então, teve até um colega que trouxe aí o relato de encontrar uma grande delicadeza em uma cliente que antes relatava ser muito agressiva, né? Mas a minha pergunta era como vocês lidavam com essas situações onde se mostrava essa agressividade ou se mostrava uma emoção mais exaltada, né? Situações assim. Olha, eu posso dizer a você que a coisa mais importante no processo, né, que a doutora Nise sempre deu muita importância realmente, foi na relação terapêutica, né? A importância desse, como ela chamava de monitor, né? Depois a gente abandonou essa expressão monitor, porque ela também mudou suas características. A nossa terapeuta ocupacional falava, não, eu não quero saber esse negócio de monitor, não, monitor é de computador, né? Então a gente mudou, mas assim, a importância do relacionamento. Eu vi algumas pessoas, raríssimas vezes no nosso ateliê, eu vi quando a monitora saiu do ateliê e a cliente ficou sozinha pintando. E saiu um monstro, realmente um monstro, ela desenhou um monstro. E como ela estava sozinha no ateliê, ela entrou em pânico, saiu gritando, sabe? Isso sou eu, e ela não teve alguém ali para dar o suporte a ela, para enfrentar o poder avassalador daquela imagem. Então, realmente é uma experiência caso a caso, claro, mas o relacionamento terapêutico, o apoio do monitor é fundamental no auxílio, vamos dizer, para dar suporte a essa pessoa quando está confrontando com seus monstros, né? A gente teve algumas experiências, assim, bastante emocionantes, vamos dizer assim, mas sempre como a gente chamava, né? O terapeuta de referência sempre esteve presente e sempre ajudou a contornar. Então, é muito importante esse relacionamento confiante com alguém, esse relacionamento estável, né? A gente fala, é um terapeuta de referência, que vai dar essa sustentação para a pessoa quando ela está em confronto com imagens, com conteúdos avassaladores. Realmente, Nise teve uma sabedoria muito grande, né, de falar desse monitor, né, desse catalisador afetivo, que é capaz de acolher. Pelo menos na minha experiência, sempre a gente chama o catalisador, chama o técnico de referência para apoiar e ajudar a contornar e lidar com aquela situação, né? E, geralmente, as coisas vão se acomodando através até do próprio desenvolvimento do trabalho, né, da criação. Não sei se eu consegui te responder, Bárbara, mas eu acho que Sim, isso. Não adianta você botar foi claríssimo. o sujeito para desenhar apenas, entendeu? Não é isso. Por isso que a gente fala do afeto, a importância verdadeira desse terapeuta presente ali para dar essa sustentação para a situação de crise. Gladys. Muito obrigada, Gladys. Gladys, boa noite. Boa noite. É Rubens quem fala.
Eu sou sociólogo, estou fazendo antroposofia, estudando a formação em aconselhamento biográfico, e já conversamos um pouco sobre a Nise, minha biografia. A pessoa que eu estou estudando, a biografada minha é a Nise. Já estive algumas vezes contigo e com o Lula no museu. O que eu queria saber é o seguinte: a gente vê a doutora Nise falando naquela época em que ela estava à frente criando esse movimento todo, como era difícil conseguir que os clientes fossem para os ateliês, a dificuldade que ela encontrava diante dos próprios psiquiatras, né, colegas dela, e ela tinha muito mais apoio dos artistas, digamos, do que do próprio pessoal que fazia parte do corpo clínico médico do hospital. Essa relação foi mudando ao longo do tempo, a partir isso antes da reforma psiquiátrica ou depois da reforma, isso se alterou? Como é que hoje vocês encontram uma relação com os médicos, o corpo clínico do hospital, para realizar essas atividades com os pacientes deles e clientes dos ateliês do museu? Olha, eu vou dizer a verdade para você. A gente hoje, tem... Bom, é claro que no período da Nise, né, os profissionais eram muito mais, não diria engessados, mas eram muito mais, vamos dizer, né, os médicos eram realmente grandes médicos, os relatórios, os prontuários, a seriedade com que eles escreviam nos prontuários, acreditavam realmente naquilo, né? Era uma questão de formação também, e havia muitos grandes psiquiatras, né, evidentemente. Agora, o que foi acontecendo? Esse movimento da reforma psiquiátrica, que envolveu todos os trabalhadores de saúde mental, né, que todos, né, nos unimos contra realmente o manicômio, né? O manicômio nunca mais, e essa defesa, esse humanismo que foi se instalando, isso foi fundamental, né, para a mudança desses paradigmas anteriores, né? E hoje a gente constrói redes, é formidável, sabe? As redes que se formam. Olha, nós tivemos uma cliente, ela é nossa cliente ainda até hoje, a gente acompanha, hoje ela está livre, ela está aí na luta pela vida dela, mas ela ficou 1 ano internada numa enfermaria, de alta, porque porque a família não se recusava a tirar ela do hospital. Se recusava, porque ela tinha aprontado tanto, coitada, ela tinha feito tanto. É difícil, muito difícil para a família também, né? Mas nós nos unimos de uma maneira tal. A gente tinha reunião, tinha dias que tinha reunião lá no museu, de 8 profissionais para discutir o caso dela, sabe? Assistente social para trabalhar com a família, os terapeutas da enfermagem, porque a família entrou na justiça contra o hospital, porque não queria tirar essa irmã. Mas a gente construiu redes. Hoje a gente constrói redes maravilhosas. Você não pode acreditar a importância que são essas redes. Ninguém faz nada sozinho, a Nise já dizia isso, né? Ninguém faz nada sozinho. E é muito lindo, viu? Na semana que vem a gente vai trazer algumas histórias. Hoje a gente não fala mais de casos clínicos, né? A gente fala de histórias de vida e de trabalhos assim com as equipes do CAPES. A gente faz reuniões online hoje para trabalhar as questões do cliente. É realmente uma coisa muito linda. É claro que esse mundo é tão variado, né? Tem muita gente que diz, o pessoal lá do museu não faz nada, né? Porque a gente não atende um monte de cliente, né? É qualitativo, não quantitativo, não o nosso trabalho.
Você não pode atender um cliente em 10 minutos, como o SUS exige que um médico atenda. Há um tempo atrás, agora eu não sei como, mas há um tempo atrás, o médico tinha que atender 30 pessoas em 4 horas. É impossível, ele só vai repetir a receita, né? E hoje não, hoje a gente tenta realmente, tem tido experiências belíssimas de apoio e de trabalho em rede, viu? Eu acho que a nossa saída é essa, é o trabalho em rede, né? E tem sido bastante gratificante nesse sentido, viu? E acho que Nise ia gostar de saber. Mas ela também teve bastante apoio, sim, ela era dos dois lados, né? Ao mesmo tempo que ela era perseguida, ela também tinha apoio, muito apoio também, né? Principalmente dos jovens, que eram muito encantados com ela, né? Os jovens, nós, quando chegamos, todos nos apaixonamos pelo museu, trabalhamos anos sem ganhar nada, enfim, pela paixão mesmo e pelo contágio, né, da paixão dela também. E é isso, vamos em frente aí, acho que os trabalhadores de saúde mental são admiráveis, viu? Só posso agradecer a muita gente bacana que está por aí, fazendo um trabalho muito bonito. Espero a gente seguir logo no museu de novo, né? Não aguento mais essa prisão. Glória, Muito obrigado, Gladys, mas acho que você tocou num assunto super importante, essa questão da rede. É o que eu consigo perceber logo de cara, no início do trabalho da Nise, já a ideia da rede está presente. É muito, muito importante. Eu vi isso como uma coisa que se destaca. Muito obrigado. Bom, eu recomendo, então, quem quiser participar no dia 30, e quiser, o primeiro capítulo do livro da doutora é muito importante, né? O livro Imagens do Inconsciente é um livro evolutivo, vamos dizer assim, né? Onde ela traz a evolução da obra dela. Ela só foi escrever esse livro depois dos 70 anos, depois da aposentadoria. E o primeiro capítulo é o ateliê de pintura, né? A importância que foi esse espaço do ateliê de pintura, né? E depois, quando ela vem, o que a gente vai falar desse espaço subvertido, né? E fazer esse link lá dos tempos passados até hoje, o nosso trabalho nessa atualidade de pandemia. Espero que nosso próximo encontro seja mais, vamos dizer assim, afinado tecnologicamente, né? Estamos ainda em Eurípides, ainda na primeira lição, né? Como dizia nosso querido Fernando Diniz. Mas a colaboração continua e é muito forte aí para a gente realizar um programa desse. Muita gente está por trás aí nos bastidores, nos ajudando. Eu só tenho a agradecer esse povo todo, né? E convidar todos, então, para o dia 30, para a gente ter um encontro com a nossa equipe de terapeutas, equipe guerreira maravilhosa, que com a pandemia aumentou o horário de trabalho, assim, tem dias que 10h30, 11 horas, a gente ainda está trabalhando da noite, né? Porque as demandas não têm horário, mas o tempo já é relativizado, né? Essa nova modalidade de existência que a gente está vivendo. Não, peraí, isso aí. Fala, Eurípides. Bom, pessoal, Gladys, maravilhoso ouvir você, ouvir Eurípides, muito bom. Obrigada, Glorinha. Os comentários que estão no chat, o pessoal está vibrando, né, com essa pincelada que foi dada hoje.
Pessoal, preparem-se, porque o que vem aí pela frente é muito emocionante, né, Gladys? É muita coisa. Esperamos, né, que a gente possa trazer, quero muito trazer um amigo nosso que foi meu estagiário, que fez o Instituto Jung. Vou convidar ele para vir falar sobre a Casa do Jung, que eu acho que é tão importante, né, para a gente ouvir. E aí eu também, Glória, queria avisar, né, a todos que a gente vai montar aí uma indicação de vários filmes, né, para que possam Sim. também as pessoas verem os filmes que são importantes, né? Lembrando, o Eurípides falou, mas falar dos filmes do Leon Richman, o filme do Fernando, o primeiro filme dele, né, que é Em Busca do Espaço Cotidiano, é sobre o Fernando Diniz, que é muito lindo e eu recomendo a todos. Tem na internet, tranquilo, todos podem assistir. Então, vamos também acrescentar algumas leituras e alguns filmes para que as pessoas também possam se inteirar mais do assunto. Então, uma boa noite, muito obrigada a todos. E, meus queridos, saudades do nosso cafezinho amigo, do nosso grupo. Então, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Né? Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Então, sim. Então, agradecemos a presença de todos e como algumas questões que fizeram no chat, como é que vai ser a divulgação? Normalmente a gente faz a divulgação dos encontros pelas nossas mídias sociais, né? Facebook, e é uma rede também de divulgação do grupo de estudos. Então, o próximo dia 30, às 20 horas, vamos ver se a gente consegue solucionar o problema do YouTube, né, para ver se a gente consegue a transmissão ao vivo também pelo YouTube. E é isso, seguimos assim. Tá bom? Muito obrigada pela... Lembrando que esse encontro, a partir de amanhã, já está disponível no YouTube para ser acessado. Sim. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem nas suas redes sociais, divulgassem esse encontro e também se inscrevessem lá, né, no nosso canal do YouTube, porque é muito importante para o museu ter essa rede de apoio virtual, né? Isso tem realmente trazido muitos benefícios para o museu, diretos e indiretos, e é uma grande troca, né? Uma grande rede. Nós queremos estar mais próximos de vocês. Isso. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Então, boa noite a todos. E a gente vai se despedindo e aguardando daqui 15 dias para estarmos juntos. 15 não, 14. Então, até. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Imagina. Boa noite. Boa noite, um abraço. Cristina Amendoeira, querida. Beijão. Que saudade. Muito bom. Muito bom. Fiquei muito feliz. Muita gente querida, muitas pessoas queridas que estão presentes. Queria abraçar cada uma. Muito bom.